Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de Planejamento de Experimentos em Engenharia. Hoje nós vamos conversar um pouco então sobre modelos de probabilidade, ou também como eles são conhecidos, né, como distribuições de probabilidade. Tá? Na verdade, será somente, a gente vai conversar um pouco de forma sucinta, tá, sobre um modelo em particular, né, que é a distribuição normal, né, e os outros modelos que forem aparecendo aí na disciplina, né, no nosso curso, a gente vai comentando assim que houver a necessidade, né, de estar comentando sobre eles, né, a partir de um novo método, por exemplo, que a gente possa estar trabalhando, né? Então, os modelos de probabilidade, pessoal, nada mais são, né, do que a gente pode pensar algum tipo de explicação, né, a partir de uma variável de interesse, né? Então, nós temos uma variável, né, que na estatística, na probabilidade, na teoria da probabilidade, nós chamamos de variável aleatória, né? Tem toda uma definição do que é uma variável aleatória. E algumas variáveis aleatórias, elas seguem um determinado comportamento, né? Então, a gente pode avaliar esse tipo de comportamento, né? Ou esses comportamentos, e a partir disso construir modelos, né? Que nada mais são do que funções, tá? Para conseguir aí explicar, então, né? O fenômeno aleatório que está por trás dessa variável, né? Então, por meio da estatística descritiva, que foi a última coisa que a gente trabalhou, não é? A gente observou que era possível, então, estudar o comportamento de uma característica, por exemplo, da população, né? Então, a gente ia lá, coletava uma amostra, e a partir dessa amostra a gente calculava várias medidas descritivas, né? Desde a média, a variância, o coeficiente de variação, né? A gente calculava também o box plot, e fazíamos o histograma, que é aquele gráfico, né, em que a gente avaliava justamente o comportamento aí, então, aleatório dessa variável, né? Então, do ponto de vista da teoria da probabilidade, né, ou seja, utilizando a teoria da probabilidade, a gente pode pensar, então, né, que o comportamento então de uma variável de interesse, ela está relacionada aí com a distribuição, né, dos dados, né, ou seja, com a distribuição de frequências aí a partir de um histograma. Então, nesse sentido, né, o histograma ele é uma ferramenta muito importante para que a gente possa conhecer, né, qual modelo seria adequado a um determinado conjunto de dados, por exemplo, né, e isso depois a gente poderia pensar em termos populacionais também. Tá? Então, essa que é a ideia. A ideia é que a partir do histograma a gente possa traçar uma função, né, uma curva em que possa explicar esse comportamento. E por que isso? Porque várias variáveis aí na natureza, né, várias variáveis que seguem aí que estão associadas, né, a fenômenos aleatórios, possuem o mesmo tipo de comportamento ou comportamentos parecidos em que certos modelos seriam possíveis de serem ajustados, né, a esses dados aí. Tá? Então, a gente diz que variáveis que apresentam o mesmo padrão de comportamento, né, em geral, seguem o mesmo modelo de probabilidade ou distribuição de probabilidade, tá? Isso aí são sinônimos, né? Então, aqui está um pequeno exemplo, né, de um conjunto de dados, tá, que foi coletado e foi realizado o histograma, né? O histograma foi realizado aqui no R, tá? E aí a gente vê, por exemplo, essa curva em azul, é uma função, né? É uma função que foi ajustada a esse histograma, né? É óbvio, tá, que a curva não vai passar por todos os pontos, porque a gente tem, né, a gente tem uma variação aí ao acaso, né, um erro aleatório embutido por isso, né? Então a curva não vai passar por todos os pontos ou não vai explicar todos os dados, né? Mas a curva vai explicar de modo razoável, né? Então essa daqui é uma curva de uma função, tá? Que não é uma função qualquer, né? Em probabilidade, para as variáveis contínuas, né? A gente diz que essa função é uma função densidade de probabilidade, né? Muito comum chamada de função densidade, e que é uma função positiva, né? Sempre,
é uma função, ou seja, não negativa, melhor dizendo, né? E sempre a gente observa que essa função, então, ela pode explicar, né, um certo comportamento dos dados, tá? Então, existem vários modelos, né, porque cada modelo, cada tipo de histograma, por exemplo, cada tipo de comportamento do histograma a gente pode estar ajustando uma curva, né? Então, existem várias. Esse aqui é um mero exemplo, tá? Bom, então os modelos de probabilidade ou as distribuições, elas são mais conhecidas dentro da estatística como distribuições de probabilidade, tá? Então, ela é uma descrição aí de um fenômeno aleatório, né? A partir de uma variável aleatória, a gente pode tentar, então, construir modelos probabilísticos, tá? E na história aí da probabilidade, né, a gente vê vários modelos que foram desenvolvidos ao longo do tempo aí, desde mais ou menos o século XVII, né, que foi quando surgiu a probabilidade ali nas tabernas francesas, né, muito associada a jogos de azar, né? A gente tem uma grande passagem, né, a famosa carta, as cartas trocadas por Pascal e por Fermat, né, que deram início aí, envolvendo, né, talvez a ideia de constituir uma teoria, né, para tentar prever aí quais são as possibilidades de um jogador, né, de estar conseguindo o jogo, ganhando o jogo, ou enfim, lucrando mais, né, ali dentro desse contexto, né? E a partir disso houve todo um desenvolvimento dessa teoria, né, da teoria da probabilidade, tá? Que não convém entrar em tantos detalhes, mas a gente poderia listar que talvez os principais modelos probabilísticos estão aí, né? É claro que se fizermos uma busca, né, vocês vão encontrar centenas aí de distribuições de probabilidade, principalmente para as variáveis contínuas, né? Hoje em dia existem áreas dentro da teoria da probabilidade, áreas de pesquisa em que se buscam generalizações dos modelos probabilísticos mais simples, né? Para conseguir maiores aplicabilidades, né? Explicar é, é, com mais, com mais confiança, né? Explicar com mais próximo da realidade, né, num determinado assunto. Então, existem aí, então, muitos modelos, tá? Então, esses três primeiros, pessoal, são modelos, são modelos probabilísticos para as variáveis discretas, tá? A distribuição de Bernoulli, né, a família Bernoulli, como é chamado na Suíça, né, na França, que é uma família de franceses, o Bernoulli, como é chamado assim mais na Inglaterra, a distribuição de Bernoulli, ela trata então de situações que nós temos dois tipos de resposta, né? Ou sucesso ou fracasso. Então, por exemplo, uma peça é fabricada, ela é defeituosa ou não, né? Então são dois tipos de experimentos, né? A distribuição binomial, por exemplo, é uma generalização da distribuição Bernoulli, né? Então seria a gente pensar, né? Imagina que uma empresa produz 100 peças no dia, né? Cada uma delas tem uma probabilidade de ter um sucesso, né? Ou seja, dela estar não defeituosa ou defeituosa. Então eu pergunto, qual é a probabilidade então de 20 peças, né, dessas 100 fabricadas com uma determinada probabilidade dela ser defeituosa, né? É, é, terem sido peças boas, né? Então a gente observa que são questões, né, que depois de muitos anos aí, levaram ao desenvolvimento do controle estatístico de qualidade, né? Por fim, a gente tem a distribuição de Poisson, né? Poisson foi um matemático francês, né? Pierre Poisson foi um matemático francês do século XIX, né? Que propôs, então, um modelo probabilístico de contagem, né? A gente está trabalhando aqui com contagens, né? Era estudar, por exemplo, o número de algo, né, de alguma coisa, dentro de um modo contínuo, né? Então, por exemplo, qual é o número, por exemplo, vamos pensar em o número de peças que foram produzidas numa empresa durante 24 horas, né? Então, 24 horas, de 0 a 24, né, a gente está no modo contínuo, porque lembra que o tempo é uma variável contínua, e você está fazendo contabilidade, né? Está contando quantas peças foram produzidas aí em um dia, né? Ou quantas peças defeituosas foram produzidas num dia, tá?
Mas não só pensando em tempo, né? A gente poderia pensar em área também, né? Porque a área é algo, é uma variável aí que seria contínua, ou em volume, né? O número de micro-organismos, né, numa solução aquosa, por exemplo, né? Então, você está fazendo contagem dentro de um volume, tá? Então, essa é a distribuição de Poisson, tá? Essas três são características associadas às variáveis discretas, né? Mas a gente não vai estar trabalhando muito com elas nessa disciplina, tá? As três últimas que estão mais destacadas aqui, né? Estão em negrito, essas sim a gente vai trabalhar em algum momento nessa disciplina, tá? Então, a principal delas, né, talvez seja a distribuição normal, né, que é esse modelo probabilístico talvez é um dos principais aí para o desenvolvimento da inferência, né, dos métodos estatísticos. A gente tem também uma distribuição chamada T-de-Student, né, tem todo um contexto, uma história por que é chamado student e não o nome de uma pessoa, por exemplo, né? Tá? Que é um modelo probabilístico bem próximo da normal, tá? Bem parecido, mas tem uma pequena diferença que a gente vai estar investigando isso. E por último, a distribuição F, tá? Ou a distribuição chamada F de Snedeker, né? Na verdade, é a distribuição F porque é devido à homenagem a um dos maiores geneticistas e estatísticos aí do século XX, chamado Sir Ronald Fisher, né? Mas também teve grandes contribuições de um americano, né? Um estatístico americano chamado Snedeker, né? Então acabou juntando aí, né? Tá? E a distribuição F é essencial para a gente, por exemplo, comparar mais do que três grupos, né? Então, se você tem alguns tipos de experimentos que vão envolver vários fatores, vários grupos ali de comparação, né? A distribuição F é um modelo que faz com que o método, né, para se comparar esses grupos fosse desenvolvido, tá? Então aqui, nessa aula, a gente vai tratar somente da distribuição normal, né? A distribuição T e a F, conforme elas forem aparecendo, né, a gente vai comentando um pouco sobre ela, tá? Sobre elas. É, é, tá? Então, assim, a distribuição normal, né, ela também é chamada de gaussiana, né, porque tem uma homenagem aí ao matemático alemão, né, o Carl Friedrich Gauss, né? Porém, houve muitos outros autores, né, que trabalharam nela, né? E a gente poderia dizer que é um modelo talvez o mais importante aí da estatística, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, né? A gente já vai entender isso por quê, tá? Então esse modelo ele foi talvez a primeira vez trabalhado, né? Foi em 1733 por esse francês aqui, né? O Abraham de Moivre, né? E que posteriormente foi trabalhado também por Laplace, né, que foi um matemático e físico francês do início do século XIX, e também pelo Gauss. Né? O Gauss estava interessado então em estudar erros de medidas, né, de experimentos científicos, e ele começou a perceber que esses erros tinham um certo tipo de comportamento, e sempre era um comportamento muito parecido, né? E a partir disso houve todo um desenvolvimento aí, então, da função que representava a curva, né, dos erros experimentais, tá? Então assim surgiu, né, a ideia da distribuição normal. Tá? Ela tem um imenso rol de aplicabilidade, mas talvez ela seja dos principais modelos probabilísticos hoje, ali, do ponto de vista da estatística, porque ela é extremamente importante, né, para o desenvolvimento da estatística. Né? Lembra que teoria da probabilidade é uma coisa, estatística é outra, tá? A teoria da probabilidade é uma teoria lá da matemática, né? E a estatística é uma ciência que depende da teoria da probabilidade, né? Porque muitos dos métodos, né, a gente só garante a confiança daqueles métodos, daqueles resultados via, né, a teoria da probabilidade. Então, a distribuição normal, né, ela é essencial para o desenvolvimento, então, da inferência estatística, algumas aproximações, né? Então, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da ciência moderna, da estatística moderna, né? Então, é por isso que ela tem um grande, ela é importante tanto do ponto de vista teórico e prático, por ter várias aplicações aí em várias áreas, tá?
Então, quando que uma variável aleatória e uma variável segue, então, né, um comportamento da distribuição normal? Então, a gente diz que se uma variável x segue, né, o comportamento da distribuição normal ou desse modelo, se a sua função densidade, né, lembra, se a sua função é dada dessa maneira aqui, tá? Então, a f de x é igual a 1 sobre sigma, né, que é um parâmetro aí desconhecido, tá? Um valor desconhecido, vezes raiz de 2π, vezes e elevado a menos meio, vezes x menos mi, que é um outro parâmetro aí, dividido por sigma, e tudo isso aqui, né, ao quadrado. Esse e é a representação do número de Euler, né, que equivale aí 2,71 e vai embora, né, tá? E nesse contexto, né, dessa função, né, a gente observa que x pode ser qualquer real, tá? Então pertence aos números reais, né? Qualquer valor real. O mi tem uma representação, também pode ser qualquer valor real, tá? E ele é considerado um parâmetro de locação, tá? A gente já vai entender o que é um parâmetro de locação. E o sigma é um parâmetro de escala, então ele vai controlar a escala do gráfico, né? Enquanto que o mi é um parâmetro de locação, ou seja, ele vai deslocar o gráfico ali no eixo x, no eixo das abscissas, né? Então ele desloca para a esquerda, desloca para a direita, enquanto que o mi ele vai controlar a escala, né? Então a escala vai estar associada a um espalhamento maior dessa curva, né? Ou não, tá? E, pessoal, em geral, modelos de probabilidade, modelos ou distribuições aí de probabilidade, a gente representa esses modelos, né, por uma notação, tá? Então a gente diz, ó, x, né, então a notação é essa daqui, tá? Então isso é muito comum, às vezes, em artigos, né, em trabalhos, tá? Então é importante entender o que significa isso. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que x, a variável de interesse nossa, né? Esse símbolo til dentro da teoria da probabilidade significa que segue um comportamento aleatório ou segue a distribuição de probabilidade, tá? Então, x segue a distribuição normal, né, que seria esse n, com os parâmetros mi e sigma ao quadrado, tá? Esse sigma e o mi, apesar de serem aqui parâmetros de locação e escala, eles possuem uma outra interpretação dentro do contexto da distribuição normal que a gente já vai comentar, tá? Então, essa daqui seria a notação, né? Ou seja, então a gente poderia ter aqui, por exemplo, a normal 4, 5. O que é normal 4, 5? É normal com mi igual a 4 e sigma 2, né, sigma ao quadrado igual a 5, tá? Substituindo aqui 4, né, no lugar do mi e 5 no lugar do sigma, né? Então aí você tem uma função, pode traçar seu gráfico aí, tá? Beleza. Bom, então o gráfico da distribuição normal, pessoal, é esse gráfico aqui, ó. Tá? Acredito que quem já fez um curso de estatística básica na graduação já viu, né, já ouviu falar da distribuição normal, né? Então, o gráfico dela é esse formato aqui, né? Vamos olhar para esse gráfico em azul, tá? Ele tem esse formato, né? Que é um formato que tem uma forma, por exemplo, de sino, né? A gente poderia pensar assim, tá? É sempre essa forma, né? Então, assim, os parâmetros mi e sigma não são parâmetros de forma, porque se fossem as formas desse modelo aqui, né? As formas dessas curvas poderiam ser diferentes, tá? Então, sempre vai ter esse formato aqui, né? Então, o que que a gente observa já? Se a gente traçar uma reta aqui, ó, né? No caso aqui, no ponto aqui, né? X igual a 20, ó, traçar aqui, a gente vai observar que esse modelo aqui, né? Ele é simétrico, né? Então, a distribuição normal é uma distribuição simétrica em torno, tá? Em torno desse ponto aqui, né? Esse ponto, a gente sabe, é a representação de Mi, tá? Então, Mi é exatamente esse ponto que está aqui, ó, bem no meio, né? Tá? Então, o Mi estaria aqui, né? Enquanto que a escala, o espalhamento estaria aqui, tá? Desse lado. Então, observem agora o gráfico em vermelho e o gráfico, né? O gráfico em vermelho também é uma normal, mas observem como que existe uma boa diferença, né? Qual que seria a diferença, a primeira que a gente identifica? Claro que o tamanho dele, né, já é o dobro aqui, né, se a gente tomar o ponto de máximo dos gráficos, mas não é isso
queria comentar, eu queria chamar a atenção que, olha aqui, ó, como que essa curva, a curva em vermelho, né, ela forma um pico de forma mais rápida, né, do que a curva em azul. A curva em azul é um pouco mais achatada, né, é um pouco mais achatada, tá? Então, isso, por que que acontece? Isso acontece por, por causa do parâmetro sigma, tá? O sigma ele controla essa escala, então quanto maior o sigma, mais espalhado, né, será aqui os valores, tá? Como é a curva em azul. Quanto menor o sigma, menos espalhado, tá? Já o parâmetro μ, ele corta, né? Então, ele é simétrico, a gente diz que o gráfico da distribuição normal é simétrica em torno do valor μ, tá? Do parâmetro μ, né? Então, a gente observa aqui que o μ seria igual a 10, né? Então, a gente observa, né, que o μ aí tem uma função de locação, né? Ou seja, você poderia, por exemplo, deslocar esse gráfico para a direita ou para a esquerda, né? Por exemplo, para μ igual a 40, esse gráfico em azul, né, se deslocaria para cá, né? Então o μ estaria bem aqui, tá? Ou para μ igual a 0, lembra que ele pode assumir qualquer valor real, o μ deslocaria para cá, né? O μ estaria aqui, né? Então, aqui seria a curva. Né? Enquanto que o sigma vai trabalhar no espalhamento, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, numa espécie de dispersão desses seus valores aqui, dos valores observados aí dessa variável, né? Tá? Então, essas duas funções aqui, né, são que ó, a normal 10, 5, em vermelho, né, ou seja, a normal com μ igual a 5 e sigma ao quadrado, desculpa, a normal com μ igual a 10 e sigma ao quadrado igual a 5. Observem que em azul o μ é igual a 20, né? Então é o normal 20 e 10, ou seja, o μ é igual a 20 e, por outro lado, o sigma ao quadrado é igual a 10, ó, já é o dobro, né? Então, como é o dobro, observe como já é mais espalhada do que essa daqui. Tá? Então, esse é o gráfico aí da distribuição normal, tá? Bom, as principais aplicações da normal, existem várias, né? Então, em geral, para a grande maioria de valores que são contínuos, né? Quantitativos contínuos, variáveis contínuas, a gente pode estar tentando aplicar a distribuição normal, né? É evidente que se a distribuição desses dados aí que a gente coletar, a gente encontrar uma assimetria, aí já não seria interessante mais a gente a gente está trabalhando, né? Porque lembra que a normal, ó, só pelo seu gráfico, dá para observar que ela é simétrica em torno do eixo, né? Do eixo aí, do eixo μ, né? Em torno do μ. Né? Então, o μ vai estar aqui, tá? Então, ela seria simétrica, ou seja, as duas áreas seriam iguais, né? Mas a gente tem vários exemplos, né? Um deles são experimentos astronômicos, então medidas astronômicas aí, né? A gente poderia estar aplicando a distribuição normal, né? Como, por exemplo, as distâncias, né? E tudo mais, né? Um outro exemplo seriam medidas meteorológicas, né? Como, por exemplo, a precipitação em milímetros, né? Em geral segue distribuição normal. Medidas de peças manufaturadas, né? Por exemplo, o comprimento, ou erros em medições científicas, né? Isso foi propriamente o que o Gauss observou, né, para constituir o modelo, mas muitas outras quantidades, como resistência à compressão, temperatura, pressão, volume, densidade, todas elas podem seguir o comportamento da distribuição normal, tá? Né? Teoricamente a gente pode falar isso. É claro que na prática, quando você tiver que coletar os dados de uma certa variável aí a gente tem que avaliar, né, qual é o comportamento então dela, tá? Porém, a distribuição normal possui algumas propriedades, pessoal, e é interessante a gente calcular, tá? Então, lá na teoria da probabilidade, tem duas medidas que a gente acaba estudando que é interessante, que seria o valor esperado, né, que é dada por E de x, tá? Então, esse E de x, o que seria? Seria o valor esperado, né, o quanto que eu espero que os valores observados dessa variável vai acontecer.
E isso também é chamado como valor intermediário ou média, né? Então, a gente diz que a média de uma variável aleatória, tá? A média de uma variável, ou seja, a média dos seus valores observados, né? É denotada como E de x, tá? Aqui, pessoal, aqui é importante observar que essa média, né? Que eu estou comentando aqui não tem nada a ver com a média que a gente estudou lá na estatística descritiva, tá? A média da estatística descritiva é a média da amostra, é uma média amostral, que é o x barra, tá? Aqui é a média dos valores observados aí, tá? Pensando numa variável, tá? Ali a gente estava pensando nos dados, né? Bom, então a gente tem aqui que o valor esperado é igual ao mi, tá? Que é a média, né? Então a gente observa o quê? Que aquilo que eu espero, né, como valor intermediário, quando a gente está trabalhando no modelo da distribuição normal, é justamente o próprio parâmetro mi, né? Então, o parâmetro de locação mi é chamado de média nesse contexto. Assim como se a gente calcular a variância, tá? A variância né, desses valores, ou seja, como que estão, a gente pode calcular qual que é a média aqui, né? Onde está a média nesse gráfico? Então a média vai estar bem aqui no meio, ó, bem no mi, bem no centro. E faz sentido, né? Porque esse valor, o valor de mi, ele divide esse gráfico ao meio, né? Então, como a distribuição é simétrica, então faz sentido a média ser realmente o parâmetro mi. E a variância vai explicar essa variabilidade, a variação desses valores, né? A gente observa que tem uma variação aqui, por exemplo, ó, em torno da média, né? Existe uma variação. Então, a variabilidade, a variância que vai explicar, tá? Mas não é a variância amostral. Lembra? A variância amostral é S quadrado. Essa variância, quando a gente estuda uma variável aleatória, tá? É var de x, né? E veja só, pessoal, que interessante, né? A variância, então, a variabilidade é representada pelo parâmetro sigma ao quadrado, né? E claro que se a gente tirar essa raiz quadrada, a gente tem o desvio padrão, então, né? Dessa variável aí, tá? Que seria o sigma, né? Então, a gente já tem algo interessante a observar, né? Então, nessa notação da distribuição normal, a gente poderia dizer que x é uma variável aleatória que segue distribuição normal, que tem média mi, né? E variância sigma ao quadrado, né? Tá? Então a gente já tem esse algo de interessante. Outro ponto também é que os pontos de inflexão da função, né? Então isso aqui é uma propriedade lá do cálculo, né? De como encontrar os pontos de inflexão, que são nada mais do que pontos de mudança aí na curvatura, né? Eles são, na verdade, eles estão associados ao valor mi menos sigma, mi mais sigma, tá? Então a gente tem o seguinte, né? Então, ou seja, a gente tem que esses pontos de inflexão vai estar aí, né? Serão pontos, né, entre esses dois valores aí, né? Então a gente tem a média, então tem uma variação mais sigma e menos sigma da média, e se a gente fizer isso, a gente encontra esses pontos de inflexão, né? Então isso daqui é um exercício de cálculo, tá? Né? Que ele estaria mais ou menos aqui, tá, pessoal? Ó, estaria mais ou menos nesse ponto aqui, né? Vou pegar aqui na azul, né? Seria raiz quadrada de 10 aqui, tá? Seria mais ou menos aí 3, né? Então você poderia pegar 20 menos 3, seria um pouco 16, 17, estaria aqui, ó. Estaria mais ou menos aqui, ó. Aqui seria, né, esses pontos de inflexão estariam aqui, né? É o ponto de mudança. Um aqui e o outro aqui, tá? O que mais que a gente tem? A gente tem, então, como eu já falei, que a curva, né, normal, então o gráfico aqui também é chamado de curva normal, tá? A gente também chama isso de curva normal, né? O gráfico da distribuição normal. Olha só, a curva normal ela é simétrica em torno da média mi, né, que a gente acabou de ver, e a normal ela depende dos seus parâmetros, né, mi e sigma, porque isso é óbvio quando a gente olha na função densidade, na função dela, né, dessa curva. Para cada valor de mi e de sigma, a gente tem uma nova curva, né? Foi o que aconteceu aqui, ó.
No caso, para μ igual a 10 e sigma quadrado igual a 5, a gente teve essa curva em vermelho. Para μ igual a 20 e sigma quadrado igual a 10, a gente teve essa curva em azul, tá? Então, assim, e alguém pode estar se perguntando, onde que a gente vai falar de média e de sigma 2, né, média e variância, né? A gente vai acabar associando essas ideias, a gente ficou variando, a gente ficou falando dessas ideias porque isso será utilizada lá no contexto de inferência, quando a gente estiver associando uma população, né, com uma amostra. Tá? Então, essas ideias de média de uma variável aleatória, o μ, sigma, né, é o quadrado, que é uma variância, e depois eu tenho lá na amostra x barra, que é a média amostral, s quadrado, que é a variância amostral. Né? Então, essas relações ficarão mais claras quando a gente estudar inferência. Tá? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, né, sobre a distribuição normal, né, uma aula bem sucinta aí de distribuição normal. E na próxima aula a gente vai trabalhar com inferência, que justamente a gente vai estar conectando, então, esses modelos probabilísticos, né, a características de interesse, né, a gente vai associar isso a variáveis de interesse provenientes, por exemplo, de uma população, e todas as ideias de estatística descritiva estarão associadas a uma amostra, né, e a gente vai ver como vai ser essa relação população e amostra. Tá certo, pessoal? Então, eu agradeço e até a próxima aula.